Estás aguardando dias melhores? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis. Pastor Roberto, muitíssimo obrigado pelo privilégio, pela honra de estar aqui mais uma vez. Segundo livro dos Reis, o nosso endereço é capítulo 2. Primeiro cristão que achar pode dizer graças a Deus. O segundo também e o terceiro também. E quem não achou, eu te espero. E o dever de casa é chegar em casa e até meia-noite ficar decorando os livros da Bíblia. E se você quer decorar todos os livros da Bíblia, é só ouvir Diante do Trono, ensinando crianças a cantar de Gênesis e Apocalipse. Porque quando passa para os profetas menores, que até Jeremias, Ezequiel, Daniel é fácil. Né, João Viana? Mas quando você vai pensando ali em Oséias, Jonas, parece ser engolido junto com Jonas pelo peixe. Naum, Abacuque, abra a minha cuca, meu Deus, para achar, porque desaparece, né? Mas vocês acharam o segundo Reis, diga glória a Deus. Vamos então ao texto, capítulo 2, a partir do versículo 1. De vez em quando eu vou dar ênfase em algumas palavras, eu preciso que vocês dêem ênfase comigo. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias ao céu em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, diga Gilgal. E no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque o Senhor está me enviando para Betel, diga Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e como tu vive, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre para o céu, separando de ti. Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias ordenou a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor está me enviando para Jericó. Diga Jericó. Porém ele respondeu: juro pelo Senhor, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? Ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. Diga Jordão. E sendo assim, ambos partiram. 50 dos discípulos dos profetas foram também, ficaram observando a distância o que se passava. Quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão, então Elias tomou o seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. E assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Diga porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado à tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento,
o meu arrebatamento. 3 pessoas entenderam, eu identifiquei daqui. Se não perceberes o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estava caminhando e conversando, um certo carro de fogo, puxado por cavalos em chama, separou-os do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Elias foi arrebatado ao céu no redemoinho. Não fecha a sua Bíblia, fecha os teus olhos. Quem está controlando a sonoplastia? É isso, todo mundo lá em cima. Bota mais 5% de fundo musical, por favor. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, ó Deus, entre os céus e a terra, nessa noite eu estou aqui diante da tua palavra, como teu instrumento mais uma vez. E o que eu venho te pedir, converta tuas palavras em minha boca como fogo, ó Senhor Deus. Eu sempre criei que a palavra do Senhor é verdade na tua boca e também a verdade na minha boca. E que essas palavras possam ser como marreta que esmiuça a pedra e venha quebrar todo o coração aqui nessa noite. Que ela venha ser como fogo, ó Deus, e venha consumir tudo que não for do Senhor. E eu também te clamo que o teu Espírito venha pegar cada pensamento, cada sentimento, cada emoção e levar cativa ao trono de Cristo, e que Satanás não venha roubar a concentração deste povo. Pelo contrário, Pai, coloca uma cerca de proteção aqui com teus anjos, e que Satanás fique do outro lado da linha, que a tua palavra venha produzir o que ela vai falar nessa noite, em nome de Jesus. E você diga graças a Deus. Assente-se com a sua Bíblia aberta, por favor. Para mim, é uma imensa satisfação estar aqui com os irmãos, revendo muitos irmãos que eu já conheço. Não vou fazer assim muita citação para não ser injusto com outros. E eu quero sair daqui na bênção igual vocês sairão também em nome de Jesus de Nazaré. Eu preciso trazer essa palavra. E a nossa temática é avivamento até o arrebatamento. Eu vou repetir. Se você trouxe caneta e papel, se eu fosse você, escreveria. Pastor, eu não sabia. Abre essas páginas brancas da tua Bíblia, entre Mateus e Malaquias, que são também chamadas de período intertestamentário ou período interbíblico. Foi um período que Deus não falou, Ele quer que você escreve aí. Viu? É um período entre o Velho e o Novo Testamento. Se você não tem caneta, peça do irmão uma caneta emprestada. E se for bico, fala, irmão, eu vou ficar para mim. Mas se não for bico, você devolve em nome de Jesus. Porque eu quero que você escreva o que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu quero que você escreva na tábua do teu coração, na sua mente, mas escreva também na sua Bíblia. E o nosso tema é esse mesmo. Avivamento até o arrebatamento. Eu tenho colocado isso no meu coração, pastor Roberto, e já venho orando e estudando sobre isso há algumas décadas, sobre avivamento. E quanto mais eu leio sobre avivamento, mais eu falo, Deus, esse avivamento é para nós. Esse avivamento é para agora. E já tem pessoas vivendo o avivamento. E tem pessoas que lamentavelmente estão deixando o avivamento passar e estão imperceptível, irmão Luizinho. Eu me lembro quando Jesus um dia falou, oxalá se vocês conhecessem a visitação que está acontecendo. Porque enquanto Jesus estava presente, os fariseus queriam flagrar Jesus em algum erro. Ele estava mais preocupado com o sábado, com a carne de porco. Ele estava preocupado com tanta coisa do que perguntar para Jesus. Me fala um pouquinho como é que é lá em cima. Me explica um pouquinho sobre a glória do Pai. Como funciona o coral de anjo. Como é realmente os querubins, o serafim que Ezequiel presenciou. Por isso que Jesus chorou e falou, se vocês conhecessem o tempo da visitação, se vocês imaginassem o que já está acontecendo, e coisas já estão acontecendo,
Enquanto isso, nós ainda estamos orando, pedindo um avivamento. Enquanto devemos viver um avivamento até o arrebatamento. Porque, de acordo com esse texto e muitos outros da Bíblia Sagrada, que eu vou citar, você vai ver que o avivamento e o arrebatamento andam juntos. Está copiando e colando, diga glória a Deus. Então veja bem aqui, Eliseu estava caminhando para um grande avivamento, profeta Eliseu, porque até o momento ele era um dos discípulos do profeta que tinha só pegado a capa de Elias, não tinha feito nada ainda com a capa. Até o momento a gente lê a história, como é que começou o ministério de Eliseu. A Bíblia diz que ele era o jovem que jogava água nas mãos do profeta. Olha como começa o ministério, né? Às vezes a gente quer começar logo pregando, quer começar logo cantando, com os 9 dons espirituais, mas ainda está no tempo de começar a jogar água na mão dos profetas. É assim que começa. E Eliseu, então, ele está caminhando para um grande avivamento. E deixa eu perguntar, quem aqui está nessa caminhada para um grande avivamento? Mas Elias já estava caminhando para o arrebatamento. Porque tem pessoas querendo avivamento, mas esquece do arrebatamento. Entende? Se você não alcançou o avivamento que você tanto clama, e se Jesus voltar hoje, o mais importante é você ser arrebatado. Eu não vou me privar em biografias não, porque o que eu já li sobre os heróis da fé, os generais de Deus, tem hora que eu falo, Deus era povo sobre-humano. Como explica essas pessoas? Há poucos instantes eu falei para minha esposa, inclusive eu estou dando suporte lá em escola bíblica, sobre 2 mulheres de Deus. A mãe na fé da igreja quadrangular, a irmã Aimé MC Ferguson, se quiser pesquisar sobre essa mulher, ela era tão usada por Deus, tão usada, que fizeram foi sequestrá-la, porque os bares estavam se acabando, não tinha mais bêbado, e a fortuna das pessoas estava se acabando, mas ela conseguiu sair do local onde estava confinado, e o povo já tinha feito o velório dela, porque os tubarões tinham comido, assim que diziam. Mas quando ela chegou lá, repórter todos foram ver se ela ainda realmente estava viva. E sabe qual foi a prova? Batismo com o Espírito Santo, cura divina, milagres de todas as formas. E eu falei sobre a irmã Ed, que foi uma mentora chamada Vovó do Avivamento. Uma mulher que após a ministração dela, estava todo mundo igual o Pedro em êxtase. Certa feita ela teve um êxtase de 3 dias, que até os médicos foram lá para saber se ela tinha morrido, enfiaram a agulha no pé dela, ela bem, entendeu? No 3º dia, quando ela volta, e ela continua a mensagem onde parou, e o mundo do seu tempo ficou desesperado. Como pode ser isso? O que você estava fazendo? Eu estava conversando com o papai, e eu voltei para continuar a mensagem. Essas coisas me deixam embasbacado, estarrecido, e cada dia que eu leio, eu quero ler mais. E eu acredito que o avivamento é para os meus dias. O avivamento é para os seus dias. Mas precisamos fazer uma análise aqui, antes de desfrutar desta graça sobrenatural. Ambos, Elias e Eliseu, tiveram que passar por 4 caminhos, ou 4 estágios, ou 4 processos. Não sei como vocês vão querer escrever aí, se quiser escrever tudo. 4 caminhos, 4 estágios, 4 processos, que às vezes a gente pensa que o avivamento é somente uma varinha de condão. Avivamento, olha, mas o que aconteceu? Porque na cruzada, no congresso, na conferência, eu estava no reteté, plantei bananeira, chorei igual uma cachoeira, e na segunda-feira estou seco igual o olho de papagaio, estou igual um couro curtido, né? Porque o couro curtido, ele fica ali na parede, primavera, verão, outono, inverno e seco, né? Aí você fala, o que aconteceu comigo? Eu trouxe resposta da parte de Deus nessa noite. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai entender e viver um avivamento até o arrebatamento. Então vamos ver esses 4 lugares, que também podemos chamar de estágios do processo. O primeiro lugar que eles precisaram passar foi por Gilgal. Por que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta? Para você acompanhar comigo e marcar. No capítulo 2 do versículo 1,
Diz que o primeiro lugar que ele passou foi por Gilgal. Mas pastor, o que significa a palavra Gilgal? Gilgal significa o tratamento com a carne. Eu vou repetir. Gilgal significa o tratamento com a carne. Entende? Observe que você vai entender a partir de Gênesis capítulo 17, quando Deus diz para Abraão: Abraão, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus faz uma aliança com Abraão chamada de circuncisão, que era uma cirurgia na carne, onde aquela cirurgia sem a medicina de hoje. Diz lá no capítulo 34 de Gênesis, nos dias que Jacó, com seus filhos Levi e Simeão, saiu matando todos os homens daquela cidade, porque eles estavam fragilizados após uma circuncisão. Então observe bem, por que Elias falou: Eliseu, primeiro nós vamos precisar passar por Gilgal, porque não tem avivamento sem sacrifício na carne. Sem sacrifício não tem poder de Deus. Eu vou repetir, sem sacrifício não tem poder de Deus. Sem sacrifício tem emoção, tem barulho, tem qualquer coisa, mas não tem poder de Deus. Muitas vezes nós queremos o grande avivamento. Eu tenho orado e tenho dito: Deus, eu sei que aqueles homens tinham uma graça que eu de repente não tenho, mas o Senhor deu a graça para eles pagarem o preço. Eu estava lendo a biografia de Ivan Robert, o avivalista do país de Gales. Um rapaz, quando eu leio sobre avivamento, eu olho para a nossa juventude, meu Deus, parece que a maioria vieram pelos rapazes. O avivamento aconteceu lá, mas como aquele moço jejuou, como aquele moço orou, que ele queria que a vida dele fosse convertida apenas em uma coisa, em oração. Quando procurava ele, pastor Roberto, ele estava de joelho no chão, em oração. Quando pregadores do mundo foram lá em uma conferência saber qual era o segredo daquele rapaz, que estava exportando avivamento para o mundo. E de repente ele sai do gabinete que estava em oração, e desce para o altar e continua mais 3 horas em oração. E começa o murmúrio: eu não saí do meu país para ver esse rapaz orando. Mas o rapaz, quando levanta e pega a palavra, ele prega apenas 15 minutos. E nesses 15 minutos não tinha mais como pregar. Batismo com o Espírito Santo, salvação de alma, dons do Espírito Santo. A casa foi revolucionada. Pregadores puritanos, conservadores disseram: o que ele tem? Ele fez em 15 minutos o que eu não consigo fazer em 30 anos. Aí eu fui ver a biografia desse rapaz. Quanto que ele jejuava, quanto que ele orava, quanto que ele pagava o preço. Nós queremos o grande avivamento que a palavra de Deus promete. Derramarei água sobre o sedento, é isso que está escrito: derramarei água sobre o sedento e rio sobre terra seca. Derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos, sobre a vossa prosperidade. A promessa é grande, mas tem que ter sacrifício, tem que ter um preço na carne. Lembra do dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, antes de acontecer o 2, a partir do versículo 1, teve um, onde eles ficaram 10 dias buscando. Como é linda a perseverança. Às vezes nós ficamos 1 dia, 2 dias, no terceiro queremos desistir. Mas eles ficaram 10 dias. No 10º dia, eu acredito que já não tinha mais como orar de joelho, que a Bíblia já estava sentado. Já viu quando você orou tanto de joelho? Já orou de boca no pó? Já orou em pé? Já andou andando dentro do seu quarto de guerra? Ou na sua casa? E você fala: Deus, já não sei mais nem como orar. Eu acredito que foi isso aí com 120. Ele já estava sentado ali e dizendo: Senhor, a promessa é para nós. Porque Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus.
Quantos viram Jesus sendo assunto ao céu? A Bíblia diz que ele foi ressuscitado e foi visto por mais de 500 irmãos. Quantos desistiram? 380. Quantos perseveraram? 120. Os 120 tiveram coragem de pagar um preço, de abrir mão, de renunciar. Você está entendendo? De acordo com Gênesis 34 e 25, aqueles homens da cidade de Amor, de Siquém, estavam vulneráveis por causa da circuncisão, por causa de Gilgal, por causa do preço. A minha pergunta é: você quer um grande avivamento na sua vida? E a pergunta atrelada é essa: qual preço você tem pago? E a terceira pergunta: você está disposto a cavar até chegar nesse avivamento? Pagar o preço? Sabe o que me chama a atenção? Que Gilgal foi o lugar que Josué parou. Está lá no livro de Josué mesmo. No capítulo 5 ele parou o arraial. Pensa só, ele tinha que entrar na terra prometida. Olha para cá, aqui está a muralha de Jericó. O povo afoito. Vamos lá, porque tem promessa, vamos para lá. Aí Josué para todo mundo. Não. Primeiro, circuncidar todos os homens. Vamos sacrificar todos. Mas Josué, vamos ficar vulnerável. E se o povo de Jericó vier? E se os cananeus vier? Ei, primeiro você prepara para depois vir o avivamento. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor vos abençoará. Josué para todo aquele arraial. E sabe o que me chama a atenção no texto? É que ali tinha uma geração que havia saído do Egito, mas não sabia ainda o que era circuncisão. Que perigo! Século 21, nós estamos vivendo com a geração que tem nascido de novo ultimamente, mas não sabe ainda o que é sacrifício, não sabe o que é vigília, não sabe o que é jejum, não sabe o que é madrugada dentro, na presença do Senhor Deus. Xarabacalabachuricantalabanai. Não sabe o que é batalha espiritual. Está muito boa a nossa geração, tantos cursos teológicos online, virtual, eu aprendo tudo virtualmente, mas deixa eu dizer uma coisa, hoje é noite de circuncisão na alma, no coração, é noite de você entender, o grande avivamento está chegando, mas é necessário sacrifício. Sacrifício. Ali estavam duas gerações. Uma que havia saído do Egito, Josué, Calebe e o sacerdote. O que atravessou o Mar Vermelho. E tinha outra geração que não sabia o que era preço, o que era sacrifício. E hoje nós temos esse choque de geração. Uma geração que diz assim: pastor Freire, eu conheci a igreja algumas décadas atrás, que quando o pastor dizia 30 dias de oração, 30 dias todo mundo estava de joelho dentro da igreja, 90 dias de jejum, 90 dias o povo estava jejuando, Deus salvava toda noite, batismo com o Espírito Santo era qualquer dia da semana. Meu Deus! Você quer que Deus queime o teu coração? Senta com os irmãos que têm 30 anos de crente. Senta que ele vai te contar um pouquinho da perseguição. Eu me lembro que eu era cobrador de ônibus. 1987, entrei no dia 17 de janeiro. E era dinheiro para cá e folheto para lá. Era mais ou menos 500 folhetos eu entregava todo dia.
Quando passava o Rio Maranhão, começava aquela perturbação, o pessoal perseguindo e perturbando o crente. E eu levantava da roleta e começava a pregar. Um dia, quando eu estava vindo de Brasília para cá, uma pessoa passou mal dentro do ônibus. Eu só olhei, cadê os circuncisos que ficam me xingando, me caluniando? Por que não expulsa esse demônio? E eu dei toda a corda para aquele povo. Daqui a pouquinho eu organizei os tickets, os vales de transporte, peguei o dinheiro, coloquei no bolso, quando sou bobo, deixei na roleta, né? E desci. Aí eu só fui andando, alabaçu, de canto, e o povo vinha olhando, querendo saber qual seria a minha reação, aquele rapazinho dos meus 19 anos. Eu só cheguei lá, e pus a mão, e ministrei a libertação, pelo poder, pela autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo. Sem dar sermão, sem fazer barulho, voltei ali para a roleta, me assentei, e o povo não teve mais uma palavra naquele momento. No outro dia eu estava pregando na rodoviária, daqui a pouco os bêbados enchiam as mãos de brita e jogavam, e eu continuei pregando, e nenhuma me acertou, para a glória de Deus. Eu me lembro da canjica. Alguém aqui conhece a canjica? Oh, meu Deus, pastor, eu tenho uma chamada missionária, vai fazer a canjica. Quando eu ia para lá não tinha luz, hoje já tem. Não tinha água, a gente tinha que tomar banho num córrego mais ou menos à distância do Maranhão, só descida, alguns irmãos quase desmaiados, tinham que trazer nas costas. Quando voltava todo sujo. E Deus mandou um mover tão grande naquela currutela que começou a salvar vidas lá. Começou a salvar. E eu me lembro de uma certa feita, uma jovem falou assim: olha, hoje eu vou desafiar aquele pastorzinho, porque às vezes que eu me manifestei foi brincando, mas hoje eu vou desafiar e acabar com ele. E isso correu essa fama por todos os lados lá. E quando eu de repente 6 horas da tarde, era chegando carroça, era chegando moto, era chegando jipe, e lotou aquele lugar, e o povo esperando a hora. Irmão, para a glória de Deus, foi uma noite de santa ceia, e a glória veio, a glória veio, a glória veio, a glória veio. E quando a glória veio, eu falei: agora quem quer aceitar Jesus? Uma fila grande lá perto do altar, até na ponta. E foi mais ou menos assim, eu botava a mão em um, caiu, outro ficava em pé, caiu, ficava em pé. Aí quando chegou a vez dela, falei: Satanás, agora você me desafia aqui, fica de joelho, bota a mão para trás. E naquele momento o diabo foi desafiado, uma multidão de pessoas aceitou Jesus, e aquele demônio foi de marcha ré para o quinto dos infernos. Me lembro de um ateu naquele lugar, delegado aposentado de polícia do Distrito Federal. Já tinha desafiado vários pastores. E por me ver muito novo, eu falei assim: eu quero ver esse pastor. Hoje eu boto ele no bolso. Começamos a conversar depois do almoço, umas 3 horas da tarde. Doutor Juarez. E ali fomos evangelizando. E ele vinha e tome Bíblia, ele vinha e tome história da Bíblia, ele vinha e toma Bíblia, vinha e toma Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia. Quando foi à noite, ele já estava lá no culto quebrantado. Entregou a vida dele para Jesus. E olhou para mim e falou assim: pastor, a próxima vez que vocês vierem, vão todo mundo para a minha fazenda. O leite do gado é por minha conta, o queijo por minha conta, o churrasco é para minha conta. Hoje é muito fácil, pastor Roberto. E essa facilidade está fazendo as pessoas não saber o que é na prática o avivamento. Sem sacrifício não há avivamento. Por isso que Elias falou para Eliseu, tanto Elias que seria arrebatado, quanto Eliseu que queria um avivamento. Então observe bem que, vamos para o segundo ponto, para a gente valorizar cada momento. Agora nós vamos para Betel. Está no versículo 2 ainda. Primeiro, Gilgal é o tratamento com a carne. Tinha muitas referências, mas vamos caminhando. Vamos para Betel. O que é Betel, pastor? Betel é a casa de Deus. Entende? Betel é a casa de Deus. O arrebatamento é para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, para o povo que está esperando a qualquer momento o soar da trombeta.
Nós somos a Betel de Deus. Diga assim: eu sou a Betel de Deus. Vê se tem alguém ao seu lado, diga assim: nós somos a Betel de Deus. Observe que o arrebatamento é para Betel de Deus. E o avivamento também é para Betel de Deus. E a promessa do Senhor, deste avivamento, é para a igreja, para quem está na igreja. Mas pastor Freire, Deus pode batizar com o Espírito Santo um crente fora da igreja, em casa, no trabalho? Pode. Pode batizar você até quando está deitado. Eu me lembro de uma irmã, ela tinha uma filha jovem que eu evangelizava muito com ela, era boa no violão. Eu aproveitava essa oportunidade que a gente parava na rodoviária, ela começava a tocar e dedilhar muito bem. E quando ela começava a cantar, eu cantava com ela, e daqui a pouco quando ela parava, eu começava a pregar ela também. E a gente juntava um grupo muito grande. E essa irmã batizada com o Espírito Santo, com variedade de línguas. E a mãe dela, uma mulher piedosa, do circo da oração, uma mulher de Deus, e não era batizada com o Espírito Santo. E uma certa noite, ela chegou em casa, fez seu momento de gratidão e deitou e foi meditar e perguntar: Deus, o que está acontecendo? Tudo que é orientado pelo nosso sacerdote, eu faço. Eu leio a minha Bíblia. Eu estou nas escolas bíblicas, estou nos cultos de orações, estou na consagração, estou jejuando. Me revela o que está faltando. E começou a sondar o coração, começou a se humilhar, buscar ali mesmo deitada. E daqui a pouco, enquanto ela conversava, a unção veio sobre a cama, a unção veio sobre ela, e começou a glorificar com mais intensidade, glorificar com mais intensidade. Daqui a pouco não era mais língua portuguesa, começou a transbordar em línguas estranhas, mesmo no seu quarto. O marido não era crente, só ela e os filhos. Daqui a pouco o marido pulou da cama e gritou: e o Devan, corre aqui, venha ver o que está acontecendo com a sua mãe. E ela: meu Deus, o que está acontecendo? Veio correndo. Quando viu a mãe falando em línguas estranhas pela primeira vez, o Espírito Santo já chacoalhou ela na porta do quarto. Glória a Deus! Deus batizou a senhora, mãe. E se abraçaram e começaram a glorificar a Deus em línguas estranhas dentro daquele quarto. Você está entendendo? Joga a tua mão para cima e adore a Deus. Se você puder me dar 10% de fundo musical, meu filho, enquanto o povo adora, fica, porque ele está em Betel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa a tua mão lá em cima, lá no céu. Glorifica, glorifica, porque ele está na casa, ele está em Betel. Meu Deus, meu Deus. Quantos já são batizados com o Espírito Santo aqui nessa noite? Levanta a mão, quantos já são batizados? E aqueles que ainda não são, mas querem ser batizados, joga a sua mão e adore, 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 adore. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falei com Deus hoje: Deus, o que eu vou levar? Qual o maná que eu vou levar para este povo? E o Espírito me falou: é aquilo que você está se alimentando. E o que eu tenho me alimentado é avivamento, 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 avivamento. Se eu puder pregar só uma mensagem, eu prego avivamento, avivamento, avivamento. Meu Deus, pensa num homem que enlouquece o céu pedindo avivamento, sou eu. E eu sou muito honesto, eu falo: Deus, a igreja tem que receber avivamento.
O senhor sabe que uma igreja avivada não dá trabalho para o pastor. Uma igreja avivada não precisa ficar insistindo para vir para o culto, que ela vem com prazer cultuar. Uma igreja avivada não precisa mandar evangelizar, porque ela evangeliza. Uma igreja avivada não tem falta de comunhão, pelo que tem amor. Uma igreja avivada não precisa mandar ler a Bíblia em casa e desafiar quem lê a Bíblia esse ano vai ganhar um prêmio, não. Ela tem fome, ela tem sede, ela tem paixão pela palavra de Deus. Não precisa ter desafio de orar de madrugada, não. Porque quando você está em chamas, você só quer uma coisa: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É paixão, é sede. É como o salmista disse no Salmo 42: assim como a corça suspira pelo bramido de muitas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Você sabe o que significa esse Salmo 42? Olha para cá, vamos ilustrar. É como a corça, o veado do mato, a cabra montês, está correndo dos caçadores, dos cães farejadores. E a bichinha está correndo. E ali, quanto mais ela corre, mais ela vai suando. E o seu suor vai, os caçadores sabem disso, vai melando as plantas e vai deixando os cães mais ofegantes, o faro mais forte. E os caçadores querem a coça, os cães querem a coça, mas a coça quer água. E você sabe por que ela quer água? Porque ela sabe que quando ela encontrar o ribeiro de água, ela vai dar um salto, ela vai dar uma de ponta, e quando ela chegar na água, ela vai dizer: agora eu cheguei no meu habitat. E ali ela começa a bater as suas patas, como um animal que sabe nadar com velocidade. Não tem Xuxa, não tem um nadador profissional que nada mais rápido que a coça, não. E ela olha para trás, e os cachorrinhos nadando devagarinho, e ela diz assim: olha, não tem mais odor, porque todo aquilo que estava fazendo você sentir o meu cheiro ficou nas águas, o suor ficou nas águas. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Mergulhe no oceano do Espírito, porque tudo vai ficar nas águas do Espírito Santo de Deus. Arabachure canta labanai. Eu quero liberar uma palavra profética. Levanta a tua mão neste momento. Quando você mergulhar no oceano do Espírito, o diabo vai te procurar com seus capetas, mas não vai te encontrar. Não vai te encontrar. Não vai te encontrar. Não vai te encontrar. Oh, pode adorar, pode adorar. A minha alma suspira, a minha alma tem sede, a minha alma clama, a minha alma brama, assim como a costa suspira pelo bramido de muitas águas. A minha alma tem sede por ti. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Eu vim aqui nessa noite cooperar com o Espírito Santo. Pode glorificar, pode falar em línguas estranhas, pode navegar no oceano do Espírito. Meu Deus. Uma hora vai no YouTube, veja lá quando ela salta. Não tem César Cielo. Ela é tão veloz. E os cães caçadores estão lá, farejadores lá atrás. E a água tira todo aquele suor. Todo aquele suor. O avivamento na sua vida vai tirar tudo que é do mundo, tudo que é do pecado, tudo que é da carne, tudo que é morte espiritual.
você vai ficar novinho em folha. Romanos 8, versículo 11 está escrito: o mesmo Espírito Santo que ressuscitou o corpo mortal de Jesus, esse mesmo Espírito Santo vivificará cada um de nós. Ele enche de vida e nos dá força para mergulhar, nos dá força para nadar. É por isso que Davi falou: estou com uma coça sedenta. Então veja bem, Elias falou: vamos lá para Betel. Betel é o lugar onde tudo começa. Sabe disso, né? Porque o capítulo 11 de Gênesis, o povo estava fazendo a torre de Babel, onde teve foi confusão. Aí depois Deus levanta Abraão no capítulo 12, e ele levanta então agora um altar para o Senhor. E naquele altar ele chama Betel. Antes de Betel, às vezes você quer edificar o seu grande nome, mas depois de Betel, você exalta o grande nome do Senhor. É tão interessante que em Betel, foi lá que Jacó fez aliança com Deus, quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Capítulo 28. Se o Senhor for comigo nessa jornada, que eu estou me empreendendo, me dá pão para comer, água para beber, roupa para me vestir, e fazer que eu vá e volte vivo, tu vai ser o meu Deus. Tudo que eu conquistar, te darei o dízimo. E pegou o óleo, derramou e falou: este lugar será chamado Betel. Betel é lugar de aliança. Você entende? O avivamento vem sobre aqueles que têm uma aliança com a sua igreja, uma aliança com o seu ministério. O avivamento não vem para os desigrejados, não vem para aqueles que não têm aliança. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: aliança. Entendeu? Aliança. Aliança. O que não é aliança é fogo estranho. E Deus não tem compromisso com fogo estranho. Você está entendendo? Deus tem compromisso com fogo que vem da parte dele. E todo avivamento é inaugurado com fogo. Eu vou repetir, porque vocês querem que eu repita. Todo avivamento é inaugurado com fogo. Só que quem tem que manter o fogo são vocês, somos nós. Me prova, pastor. Me prova, pastor. Quando Moisés e Arão edificam o tabernáculo, Moisés chama o povo, chama a Deus: Senhor, está pronto aí tudo que o Senhor mandou fazer. Quando eles terminam de orar, começou a cair fogo do céu. Você não entendeu? Começou a cair fogo do céu. Meu Deus, vou repetir: começou a cair fogo do céu. O fogo era tão forte que Arão não podia entrar, nem ele nem os seus filhos. Aí Deus então dá uma recomendação para Moisés falar para Arão: olha, fala para Arão, todos os dias, é para ele colocar lenha pela manhã e pela tarde, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você entendeu? Então Arão tinha que todos os dias, de manhã colocava lenha, à tarde colocava lenha. Quem manda fogo é Deus, mas quem coloca lenha é você. Ctrl C, Ctrl V. Quem manda fogo é Deus, mas quem coloca lenha é você. Quando terminar então esse culto, faça igual nos dias de Pedro. Atos 2, bate no peito e pergunta: e agora o que nós vamos fazer? Pregador sempre tem que dar o dever de casa, é ou não é? Quando termina: e agora, pastor, o que vamos fazer? Se você parou de ler a sua Bíblia, recomeça hoje, onde você parou. Se você parou de jejuar, recomece hoje. Olha, pastor, hoje? Sim. Pode começar hoje. De repente está programando uma grande janta para essa noite. Pode ser um grande sacrifício. Se você parou de orar, começa nessa madrugada. É recomeçar.
Porque Deus é um Deus de recomeço. Parece que tudo tinha falhado até Noé. Deus, não. Eu vejo graça diante dos olhos de Noé. Através dele eu vou recomeçar o mundo. De Noé parece que falhou, estava todo mundo idólatra. Não, eu vou recomeçar por Abraão. Vou levantar o monoteísmo. O judeu começa a virar idólatra. Deus, não. Eu vou chamar uma outra nação, porque você está muito exibido. Né? Muito exibido esse Israel, achando que é só para ele. Né? Eu vou agora chamar o gentil. Aí aparece o pastor Roberto, pastor Freire, Luizinho, aparece o pastor, vai aparecendo. Entendeu a situação? Mas Deus nunca desiste. Entendeu? Diga assim, Deus manda fogo. Mas eu tenho que manter. Salomão, capítulo 6, 2 Crônicas. Salomão, havendo terminado o templo do Senhor, havendo levantado o altar, quando Salomão começou a consagrar tudo a Deus, aí daqui a pouco começou. Deus começou a mandar fogo. E o povo ficou pasmado. Quem estava dentro do templo não entrava, não saía. Quem estava fora não entrava. O que está acontecendo? É fogo da parte de Deus. E qual era o papel de Salomão? Conservar o fogo. Quantos querem fogo? Tem fogo de Deus aqui nessa noite. Conserva a chama. Conserva avivamento. Então em Betel. E Betel também é lugar de renovo. Isso é forte. Preste atenção. Capítulo 34 e capítulo 35 de Gênesis. Não vou falar os versículos, eu vou caminhar um pouco aí com vocês no texto. A filha de Jacó, ela foi abusada sexualmente por Siquém, filho de Amor. Amor com H, nem todo amor é amor, viu? E ali os filhos dele, Levi e Simeão, mataram os homens daquela cidade. E Jacó agora se sente ameaçado, chama os filhos, rapaz, olha que situação você nos coloca. Nós somos pouco. Vão juntar agora todos os cananeus contra nós. Vamos ser destruídos. E agora Jacó, como um homem de Deus, foi orar. E Deus disse para Jacó: Jacó, tu és Israel. Volte a Betel, onde eu me revelei a ti quando você fugia da presença do teu irmão Esaú, que queria te matar. Jacó naquele momento chama a sua família. E quando ele chega até Betel, faz uma nova aliança com Deus. Diga, nova aliança. E a partir daquele momento que ele faz a nova aliança com Deus, Deus olha para Jacó e diz: Jacó, tu és Israel. E esse lugar aqui não será mais chamado Betel, mas será chamado El Betel. Sabe qual a diferença de Betel para El Betel? Porque Betel é a casa de Deus, El Betel é o Deus da casa. Eu vou repetir: Betel é a casa de Deus, El Betel é o Deus da casa. Uma coisa é conhecer a casa de Deus, tá bonita a casa de Deus. Outra coisa é conhecer o Deus da casa. Tem pessoa que se fechar os olhos chegam aqui, porque já conhece a casa, já conhece os bancos, as cadeiras. Está lindo esse altar, viu? Acho que eu vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e levar para lá. Está tudo perfeito. Eu estava aqui, meu Deus do céu, quanta perfeição. Parabéns. Parabéns ao pastor, parabéns a todos que colaboram, a todos os mantenedores dessa obra. Só que mais que conhecer a casa, inclusive as necessidades, que agora vem aí uma catedral, o templo de Davi, porque já foi feito de Salomão. O povo gostou, varão? Eu vou repetir: está vindo o templo de Davi aí, irmão. Só que mais que conhecer, é você conhecer o Deus da casa. Você está me entendendo? É conhecer o Deus da casa. Foi isso que Deus falou para Jacó: Jacó, eu sou El Betel, eu sou o Deus da casa. E Manju, é como você dizer assim: Deus, eu estou passando por tudo isso, mas eu te conheço.
entendendo, homem de Deus? É você estar passando por uma situação e alguém dizer, você não é crente, eu sou crente. E essa situação, eu conheço o meu Jeová Rafa, o Deus da providência. Não é só conhecer a casa de Deus. Você tem que conhecer a casa de Deus, porque é a sua casa. Mas outra coisa é conhecer o Deus da casa. Você está entendendo? Por isso que no Salmo 27, versículo 4, Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e vou buscar. Ou seja, eu estou pedindo e estou buscando, porque tem gente que pede e não faz nada. É oração sem ação. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar no seu santo templo, porque no dia da adversidade, no dia da prova, no dia da tribulação, Ele vai me esconder no seu santo templo. É conhecer o Deus da casa. E essa é a grande necessidade. Às vezes conhecemos o nosso dom, o nosso talento, o nosso lugar na igreja, mas nós não conhecemos o Deus da igreja. Muitas vezes entramos no templo e procuramos onde está a irmã fulana, beltrano, aquele irmão que não veio hoje, mas nós não procuramos, Senhor, como vai ser hoje? O que o Senhor tem para hoje? Meu Deus, qual é o cardápio para essa noite? Meu Deus, o que queres falar comigo nessa noite? Eita, eu quero que você saia daqui nessa noite desesperado pela presença de Deus. O meu tempo está indo, mas deixa eu falar aqui um pouco sobre desespero. Manda para o irmão mandar mais 10%, que agora o negócio vai pegar mais fogo ainda. Manda lá um e-mail para ele. Esse negócio de desespero por Deus. Oh, meu Deus. Diga desespero. Eu venho escrevendo a minha biografia. Estou no segundo livro já e eu falo para minhas filhas, minha filha, Deus me leva primeiro que vocês leiam. Tem algumas coisas aí. São os meus salmos. O que são salmos? Salmos são altos e baixos. Quando você lê salmo, você vê que tem salmo que Davi parecia uma águia, né? Contigo saltarei muralhas, destruirei exército. Vira um gigante, né? No Salmo 27 mesmo, ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, investiram contra mim, tropeçaram e caíram, ainda que o exército se levantar contra mim, meu coração não vai ter medo, ainda que a guerra se levantar contra mim, no Senhor confiarei. Falou, ô Davi, é o Rambo, não é Davi não. É, aí daqui a pouco você vê o 42, ele está, por que está te abatida minha alma? Porque tu perturba dentro de mim, espera em Deus. No Salmo 3, Davi já diz assim, Senhor, como tem multiplicado meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, muitos da minha alma não tem nem salvação para Deus, Senhor. Davi parece que está correndo, escondendo igual o Ema. Falei, meu Deus, mas Davi é um herói ou Davi é um medroso? Ei, palavra profética, assim é você. Tem dia que você está peito para fora, barriga para dentro. E se o diabo vier na tua frente, você estraçalha ele como salada. Mas tem dia que tu está numa vulnerabilidade, numa fragilidade. É por isso que você tem que estar escrevendo. Hoje eu estou assim, Eu aprendi com John Wesley. Falei, meu Deus, tinha dia na vida de John Wesley que era arroz com feijão. Outro dia era só arroz, feijão e ovo. Aí tem dia que viu o Wesley era um gigante. Eu falei, assim sou eu. Tem dia que é tão natural, tradicional. Mas tem dia que parece que eu estou nas asas do querubim com Deus. E lá no meu diário tem um negócio desse. Sobre fome por Deus, paixão por Deus. E eu falei, Deus, eu estou precisando, não sei se é de um encontro com o Senhor ou é um reencontro, mas eu estou precisando. E eu me lembrei da última vez que eu tive uma visitação forte dessa, eu vinha da faculdade, com as Jus, que eu tenho dificuldade de decorar. São Jus, as duas deram aula para minhas filhas. Mas eu sei que são Jus. E às vezes eu estava no ônibus, quando alguém queria me perturbar lá, pastor está dormindo em pé, lembra? Aí dizia, não gente, o pastor está orando. Lembra disso aí? Eu estava orando, lendo minha Bíblia dentro do ônibus. Aí tinha jogo de truco, um monte de coisa lá, e eu estava lá, orando ou lendo. Aí nessa noite eu senti uma forte visitação no ônibus, eu falei, Deus, eu vou lá para trás.
Aí quando eu cheguei lá atrás, o Espírito Santo querendo me chacoalhar dentro do ônibus, eu falei, Espírito Santo, eu não estou num culto de oração, então deixa eu chegar em casa. E o Espírito Santo continuou. Eu falei, Espírito Santo, vou ficar bem assim, não estou nem orando. E ele ali querendo comunhão comigo. Forte, pastor. Ah, mas quando ele vem, você não consegue se escapar dele. Seja no ônibus, no supermercado, pedalando, na academia, dentro de casa, na rua. E daqui a pouco eu falei, vou mostrar para o senhor quando estou orando, vou até abrir os olhos. E estava eu lá atrás, e lá estava a porta. Quando eu abro os olhos, as estrelas estavam tão lindas. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mesmo sem palavra, eu falei, olha Espírito, arrabassu decanta labasterion da laba cheia. E comecei a debater com ele em línguas estranhas. E calabassu decanta, labachu decanta. E ele eu me tremia dentro do ônibus. E a glória de Deus tomou conta de mim naquele lugar. Os alunos não viram aquilo. E eu chorando ali, olhando e glorificando e orando em línguas estranhas. Passaram os tempos. E aí foi, sem eu pedir, o Espírito Santo veio. Só que eu entrei numa situação de sequidão. Igual diz o Salmo 63. Eu estou como uma terra seca. Viu aquela terra do Nordeste? Que está não sei quanto tempo sem chover. Lê o Salmo 63, você vai ter vontade de cair no chão de joelho. Ele diz, minha alma te busca até de madrugada. E eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou lendo minha Bíblia, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo os bons livros, Senhor, que o Espírito Santo me indica. Eu estou ouvindo pregações, mas está faltando alguma coisa. Eu estou me sentindo muito profissional, atendendo minhas agendas, pregando na igreja. Eu estou vendo as coisas acontecer, mas quanto a mim, eu não fui chamado para ser um profissional da fé, não. Eu fui chamado para ser teu amigo, para andar contigo. Foi para isso. É tua esposa, João Viana? João Viana é sua esposa? Fica em pé, você e ela. Fica de frente para ela. A gente precisa andar com Deus assim, quer ver? Você vai ter que se baixar só mais um pouquinho, João Viana, para ficar da altura dela. Quando Deus falou, olha para cá, isso, encosta mais seu lábio perto dele, irmã. Isso, tá bom. Quando Deus falou para Arão e para Miriam, não mexe com Moisés, não, sabe por quê? Porque eu e Moisés somos assim, ó. Com os outros profetas eu falo através de sonho, eu falo através de revelação, mas com meu servo Moisés é diferente. Em toda casa eu falo com ele, é face a face. Sabe o que significa isso? Eu sinto o hálito dele, ele sente o meu hálito. Aproxima mais, João Viana. Deus sente o hálito de Moisés, Moisés sente o hálito de Deus. E eu falei, Deus, é assim que eu quero andar com o Senhor, é sentindo o teu hálito, é sentindo a tua presença. Dá um abraço nela, meu filho. Dá um abraço aí, João Viana, nela. Dá um abraço nela. Isso, coisa boa. É mais que um abraço de casal, um abraço pentecostal. Foi isso que Deus falou sobre Moisés, pastor. Moisés, eu sinto o hálito dele, ele sente o meu hálito. Com ele eu não falo por enigma, não falo por sonho, não falo através de profecia, não. Mas eu e Moisés, assim, a gente encosta os, sabe, os hálitos. Ele fala assim, eu sinto até o calor da voz dele. Já viu aquela pessoa que está conversando tão perto de você que você sente o calor? Naquele momento eu falei, Deus, eu não fui chamado para ser um profissional da fé. Ou o Senhor vai me avivar, ou o Senhor vai me avivar. Eu vou repetir, ou o Senhor vai me avivar, ou o Senhor vai me avivar. Eu me lembrei de um Smith Glassworth, hoje mesmo estava ouvindo a biografia dele. Ele foi o apóstolo da fé que ressuscitou 12 mortos. Então no YouTube depois eu compro o livro. Melhor você ter um livro.
seu, lê várias vezes. E o Iglesvorte, ele era tão ousado que ele falou assim: Espírito Santo, se o Senhor não mover esse lugar, eu vou te mover, até que o Senhor move esse lugar. Vocês entenderam aí? Espírito Santo, ou o Senhor move esse lugar, ou eu vou te mover até tu mover esse lugar. De tanta intimidade. E eu falei: Senhor, ou o Senhor vai me visitar, ou vai me visitar. Eu não sei se eu estou precisando, Deus, do encontro com o Senhor, o reencontro, mas eu sei do que eu estou precisando. Olha, Senhor, não tem problema, pode ser na igreja, pode ser lá em casa, pode ser no supermercado, pode ser fazendo trilha, eu quero é a tua presença. E sabe o que aconteceu? Sempre quando eu colocava no grupo trilha, aparecia dezenas, sabe, de pessoas. Nesse dia apareceu só o moço, menorzinho que eu, óculos de garrafa. Mas pensa no camarada bom de pedal. Só nós dois mesmo, pastor? Eu falei: só nós dois. Vamos. Chegou um momento lá do mato que ele falou assim: pastor, posso dar uma esticada? Vai com Deus. Eu falei: é bom que eu vou orar aqui um pouco. Irmão, eu não sei se lá em cima tem ousado amor de Deus. Manda um zap, por favor. Ousado amor de Deus. Copiou e colou? Irmãos, eu digo para vocês, eu nunca tinha ouvido fundo musical do ousado amor de Deus em toque de piano. Eu vou repetir, eu nunca tinha ouvido ousado amor de Deus em toque de piano. Eu estava pedalando. Se achar aí, manda com 30%, por favor. E o rapaz desapareceu. E eu estou pedalando. Daqui a pouquinho eu comecei a ouvir. Quem conhece sabe. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar no meio do mato. E ele veio. Eu acho que você não entendeu, ele veio. E ele veio com esse toque. E começou a envolver a minha alma. Começou a envolver o meu espírito. Eu comecei a chorar. E ele me falou: você me chamou, eu vim. Você me chamou, Antônio Freire, e eu vim. Eu não sei se você crê, mas eu creio que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu conto essa experiência, ou se eu penso nela, ou se eu ouço esse hino, parece que eu estou revivendo aquele momento. Só Deus e eu no mato, só eu e Deus. E Deus falou: meu filho, hoje eu vim ter um encontro com você. Pode adorar um pouco daí, que eu vou adorar um pouco daqui. Eu não sei se você está precisando do encontro ou do reencontro, mas ele veio nessa noite, ele está na casa.
pode adorar, porque Ele veio, Ele veio, Ele veio. Eu não sei se você estava pedindo um reencontro com Ele, ou um encontro com Ele, uma nova experiência com Ele. O que eu quero te dizer é que Ele está aqui nessa noite para renovar a sua vida, para encher o teu vaso de azeite. Meu Deus, você pode ficar à vontade. Eu só vim cooperar com o Espírito Santo. Pode ficar à vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e como o Senhor conversou comigo naquela tarde. Como o Senhor conversou comigo naquela tarde, pastor. Eu me lembro ainda quando ele falou assim: olha, eu é que marco a agenda. Ainda falou assim: tu se lembra da mulher samaritana? Eu falei: mas eu não sou samaritano, o senhor conhece a minha índole. Ele falou: sim, meu filho, eu te conheço, mas eu marco o horário. A mulher foi 12:00, e o Senhor falou: eu marquei o horário contigo. Você pode não ser um samaritano, olha para cá por favor, mas você tem se agarrado num cântaro, num balde, num acorde. Não foi isso que a samaritana falou para Jesus, quando Jesus pediu ela de beber? Que ela falou: tu não tem nem balde, Jesus, e o poço é fundo. Ela tinha um balde, ela tinha a corda, e Jesus falou: olha mulher, aquele que beber dessa água aí vai continuar tendo sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede, vai saltar para a vida eterna. Meu filho, quando você jogar nos meus pés o balde e a corda, eu vou te dar o que você está precisando. E Jesus falando comigo, eu me lembrando do texto. A mulher, depois que encontrou Jesus, que recebeu da água da vida, a Bíblia diz que ela jogou o cântaro para um lado, jogou a corda para um lado e correu para evangelizar a sua cidade. E ali o Senhor começou a me falar quais os cântaros que eu tinha que abrir mão, quais as cordas que eu tinha que abrir mão. E eu não sei quais são as cordas que você tem que abrir mão nessa noite, quais os cântaros que você tem que abrir mão nessa noite. Mas eu quero ser profeta na tua vida, dizer: abra mão do cântaro, porque tem água da vida para você, tem um rio da vida para você. E ele, tão bom, cheguei em casa, fui escrever o que ele falou comigo, e está lá registrado. E é tão interessante, que eu cheguei em casa, o Espírito Santo me deu uma paixão tão grande pelo livro de Cantares de Salomão, livro que a gente pouco lê, né? Bem que eu já orei, eu já li ele com a minha esposa, assim, mais de uma vez a gente deita, minha filha, vou ler Cantares para nós. Só que dessa vez o Espírito Santo vai dar uma revelação, porque o livro de Cantares é o amor de Salomão pela Sulamita. O livro de Cantares é o amor de Deus por Israel. Mas o livro de Cantares também é o amor do noivo pela noiva.
E Deus começou a me dar revelação ali, quando o noivo diz assim, que levou a noiva para a sala do banquete, onde o estandarte é o amor. E na sala do banquete assim, tomei do vinho dele, e me embriaguei. Eu falei, isso que eu quero, é estar embriagado nos braços do noivo. E aquele versículo que diz assim, enquanto eu deito, ele coloca o seu braço debaixo do meu pescoço, enquanto me acaricia. Quando eu vou me deitar à noite, eu falo, Senhor, enquanto eu estiver deitado, passa o teu braço debaixo do meu pescoço, e me acaricia, Senhor. E tem um versículo lá, no capítulo 4, quando a noiva, ela acorda e procura o noivo, e fala, mas cadê o meu amado? Cadê o meu amado? Ela fica desesperada. Aí sabe o que ela fala? Eu vou me levantar e vou procurar o meu amado. E ela sai gritando, alguém viu meu amado? Alguém viu meu amado? Alguém viu meu amado? Alguém viu meu amado? Ei, os guardas da cidade, toca a buzina aí, meu amado está em algum lugar. Aí a Bíblia diz que quando ela achou o amado, agarrou o amado, levou para casa, entrou no quarto de amores e falou, nunca mais eu vou perder o meu amado. Eu falei, Jesus, depois desse encontro, eu não te solto mais para nada. Está recebendo como palavra profética, joga a tua mão e adore a Deus. Meu Deus do céu. Hoje são 19 de setembro de 2023. Depois desse teu reencontro, não solte ele mais para nada. Você está entendendo? Para nada, 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 para nada. Não solte mais para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Não solte mais para nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e houve uma revolução na minha vida daí em diante, pastor Roberto, revolução mesmo em todas as áreas da minha vida espiritual, em todas as áreas, pastor, todas as áreas. E dali eu decidi, qualquer texto que eu for pregar em qualquer local, eu vou falar alguma coisa sobre avivamento. Eu vou falar sobre avivamento. Eu vou falar sobre avivamento. Às vezes sou convidado para ministrar, só curso de capacitação para líderes, para obreiro. Daqui a pouco vira avivamento. Falei, meu Deus do céu. E é isso que a igreja precisa. Essa é a nossa maior necessidade. Porque nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós vamos ser arrebatados, mas arrebatados avivados. Pastor, e o restante do texto você vai devolver para o pastor Roberto, tá? Passou depois em Jericó. Jericó é o quê? Maldição. Não foi isso que aconteceu? Jericó virou uma cidade amaldiçoada. É a remoção da maldição. Diga assim, um avivamento. Mais forte, um avivamento. Remove toda a maldição da minha vida, da minha casa, da minha igreja, da minha cidade e da minha nação. Eu acho que você entendeu com poucas palavras. Quando o avivamento chega, você pode continuar nas campanhas da igreja, mas o avivamento, ele remove todas as maldições. E quando a maldição é removida, a bênção chega. E eu sou profeta a dizer que o avivamento na tua vida vai tirar toda a maldição. Toda maldição, toda maldição. Você não vai herdar nenhuma maldição na sua família. É profético. Se você não tiver dinheiro para herdar dos seus antepassados, maldição não. Porque o avivamento traz bênção. Faça assim, um avivamento traz bênção. Expulsa a maldição. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, você entendeu? E o último lugar que eles passaram, pelo Jordão. Tem uns 3 minutos? Eu preciso de 3 minutos. Vamos calcular aqui. Eu tenho 3 minutos desse lado? 3 minutos? 5 mãos levantaram. 3 vezes 5, 15. Eu tenho 3 minutos desse lado?
10 mãos, 30 minutos. Eu tenho 3 minutos desse lado, então ainda tem 1h30, pastor. Que eu haja 3 minutos. Agora eles passam por último por aonde? Pelo Jordão. Jordão é o lugar do milagre. Eita Deus. Jordão é o lugar do milagre. Irmão, quando o crente está avivado, quando a igreja está avivada, milagres acontecem todo dia e toda hora. Acontece em todo culto. Culto de criança, de jovem, de senhores, Santa Ceia. Milagre está acontecendo de todas as formas. Você entende? É igual Israel quando estava no deserto. Era água saindo da rocha. Era codorniz caindo no pé do povo. Era maná caindo do céu. Era o calor igual está aqui, mas tinha lá o ar-condicionado que era nuvem de glória. O calor não está aqui dentro não, está lá fora, viu? E durante o dia, ar-condicionado, e à noite uma coluna de fogo. Era milagre de todos os tipos. Porque tem avivamento. Bata no pé e diga assim: eu preciso de um avivamento. Então Elias agora com Eliseu, eles vão atravessar o Jordão. E o rio Jordão é um tipo do Espírito Santo, que é água. Por isso que Deus diz várias vezes: derramarei água sobre o sedento. Eu vou repetir: derramarei água sobre o sedento. Rio sobre terra seca. Diga: Senhor, eu tenho sede. Diga: Senhor, terra seca, sou eu. Quantos são terra seca aqui nessa noite? Então o rio é um tipo do Espírito Santo. Por isso que João 7 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se coloca em pé e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, que eu darei de graça a água da vida. Isso ele fala sobre o Espírito Santo. E agora Elias, ele olha para Eliseu e pergunta: o que você quer? Antes de eu me separar de ti, faça o seu pedido. Ou seja, faça o seu último pedido. Já ouvi isso aí? Parece que é só história de criança. Faça o seu último pedido. E Eliseu olha para ele e diz: olha, rogo-te como herança, porção dobrada do poder espiritual que você tem. Olha para cá, Elias, eu vi você mandando fogo lá no altar e matando 850 profetas. Eu quero mais. Eu vi você ressuscitando o filho da viúva. Eu quero mais. Tudo que você fez, eu quero fazer em dobro. E essa tem sido a minha oração. Deus, eu quero ser usado mais do que os outros estão sendo usando aí. Eu quero porção dobrada. Alguém entendeu e recebeu? Diga: eu quero porção dobrada. Qual foi a resposta de Elias? Você está pedindo uma coisa dura, mas se na hora que eu for arrebatado, for levado, se você estiver perto de mim, estiver colado, você vai receber. Eliseu: eu tomo posse. Eu tomo posse. Kenneth Hagin diz o seguinte: sabe qual é o segredo de você pegar uma capa de alguém e esteja sempre perto dessa pessoa? É por isso que eu leio tudo sobre os avivalistas. Eu leio tudo sobre avivamento. Falo: Deus, o Senhor usou ele, eu quero ser usado mais. Está usando, quero ser usado mais. Está usando, quero ser usado mais. E aí Elias, então, está andando com Eliseu. Daqui a pouquinho, cai a capa. E ali vem os carros de fogo. Cavaleiro. E Elias ali tem aquele privilégio de ser arrebatado. Os 50 profetas viram Elias desaparecendo e Eliseu também. E naquela hora, Eliseu pega a capa de Elias. Eliseu pega a sua capa, faz assim: minha capa. Ele rasga a sua capa. Ele bate no Jordão e pergunta: aonde está o Deus de Elias? E o Jordão começa a se abrir. Ele rasga a capa. Eu vou repetir: ele rasga a capa. A minha pergunta é: qual é a capa que você tem que rasgar nessa noite?
Qual é a capa que você vai ter que abrir mão nessa noite? Porque a partir daquele momento Eliseu diz: onde está o Deus de Elias? Começa uma nova história, um novo ciclo, um novo tempo. Agora começa o tempo de Eliseu. Hoje, dia 19 de setembro, começa uma nova história. A sua história. A sua história. A nossa história. Aonde está o Deus de Elias? Elias já foi, Eliseu, Moisés, Daniel, Billy Graham. Hoje é a história de Freire, de Roberto, de Luiz, de Viana. É a sua e a minha história. Vamos ficar em pé. Levanta a sua mão ao céu. Eu sei que você entendeu a mensagem. Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que você precisa de um avivamento até o arrebatamento. Fale com Deus você mesmo. Pai, o que eu recebi do Senhor foi o que eu entreguei para este povo. Agora é o teu Espírito Santo continuar trabalhando para cada servo do Senhor, continuar ruminando essa palavra. Eu creio que essa palavra caiu em terra boa, em terra fértil, que vai produzir 30, 60 e 100 por um, ó Deus. Eu sei, meu Deus, que de agora em diante muitos testemunhos serão contados, muitas vidas serão renovadas, avivadas e transformadas, porque eu, segundo a tua graça, trouxe a revelação do teu Espírito sobre o que é uma igreja avivada e renovada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus amados, o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. E eu agradeço, pastor, agradeço toda a liderança, agradeço toda a igreja, essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir Jesus.